quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Pensar sobre isso é pensar sobre o ser humano que nós queremos ser. É pensar sobre as atitudes que queremos desempenhar, sobre as virtudes que nós queremos desenvolver. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante e essa aqui é a sua semente matinal. Toda manhã, uma reflexão da filosofia para te ajudar a se apaixonar pela vida. Quando eu era criança, eu fui ao shopping com uma tia minha. Ela comprou para mim um sorvete e enquanto eu estava lá tomando o sorvete, ela me pediu um pouco. Disse, meu filho, deixa eu dar uma colherada. E eu lembro que o sorvete já estava próximo do fim e eu olhei e falei, tia, não, vou querer tomar meu sorvete todinho aqui até o final. E ela olhou para mim e disse, mas meu filho, você tem que dividir comigo, você tem que compartilhar. E aí na hora eu tive um estalo de consciência e aí eu disse para ela assim, ah tia, é verdade, né? Foi a senhora que comprou o sorvete para mim, então eu tenho que dividir com a senhora. E aí eu lembro que na hora ela falou, não meu filho, não é por esse motivo que você tem que dividir o sorvete comigo, não é porque eu comprei, é porque compartilhar é o que boas pessoas fazem. E essa frase ficou muito marcada em mim. Compartilhar é o que boas pessoas fazem. Por que é que eu conto essa história aqui para você? Porque muitas vezes nós somos guiados pelos nossos valores, pelos nossos princípios, de forma que a gente nem percebe quais eles são. E naquele momento ali, quando a minha tia me falou isso, eu, uma criança que está aprendendo a viver, entendia que eu deveria dividir o sorvete com ela porque ela que tinha pagado o sorvete para mim. E nesse momento minha tia me apresenta uma nova possibilidade. Ó, meu filho, não é porque eu paguei, é porque compartilhar é o que boas pessoas fazem. Um novo princípio me foi apresentado. E quem traz essa ideia muito forte dentro da filosofia é Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. Para muitas pessoas, as ideias de Nietzsche foram a base da filosofia existencialista, uma linha belíssima da filosofia que reflete exatamente sobre o sentido da nossa existência, sobre como é que nós atravessamos a nossa vida olhando para as nossas questões existenciais. É uma das minhas linhas favoritas da filosofia, importantíssima para o nosso bem viver, de fato. E Nietzsche ele traz esse questionamento que é muito importante, que é o quê? Os valores que nós carregamos conosco, será que eles são realmente nossos? Ou será que esses são valores que foram apresentados por outras pessoas e que a gente só replica sem pensá-los? Além do mais, esses valores que nós carregamos conosco, será que eles promovem uma saúde ou um adoecimento da nossa alma? Será que esses valores eles trazem potência, força para o nosso viver? Ou a gente só faz eles porque todo mundo faz, porque um dia nos ensinaram que deveria ser feito assim, mas a gente faz isso com um certo ressentimento, com uma certa amargura que no final das contas não traz mais vigor, não traz mais gosto pela nossa vida. Por que fazemos as coisas que nós fazemos? De onde vêm esses princípios que nós defendemos, carregamos e que estão muitas vezes invisivelmente entranhados em nossas ações? Isso é muito importante de ser questionado, porque muitas vezes eu percebo, e me coloco também nessa situação, que eu faço muitas coisas porque me disseram que era bonito de ser feito. Porque eu aprendi que assim talvez eu vou ser mais amado, eu vou ser mais aceito. Mas no final das contas, será que isso traz mais potência, mais alegria para o meu viver?
Rafa, então quer dizer que a gente tem que ser egoísta e fazer só o que é mais massa pra gente e esquecer o que toda a sociedade fala? Não, isso é uma ideia bem infantil da realidade. Talvez o Rafa, criança lá atrás, pudesse acreditar nisso. Mas em certa medida, o que Nietzsche propõe, o que a filosofia existencialista propõe, é encontrarmos um mínimo de coerência entre os valores que nós carregamos conosco e aquilo que de fato nos preenche. Percebe? Porque se nós vivemos o tempo inteiro diante de uma incoerência entre aquilo que valorizamos e aquilo que nós desempenhamos, qual será então o resultado do nosso viver? Como esperar então uma satisfação, uma realização ao olharmos para quem nós somos? Então, essa reflexão ela é importantíssima. Por que é que você compartilha seu sorvete? É porque pagaram? É porque você entende que compartilhar é bonito? Ou você não compartilha seu sorvete com ninguém? Mas por que é que você vive e quais são os princípios que você vive diariamente? Muito importante de se fazer esse questionamento. E a filosofia ela traz esse papel exatamente de refletirmos sobre nossos princípios, valores, virtudes que queremos desenvolver. A filosofia existencialista é, para mim, uma das, talvez, 4 principais áreas da filosofia que todos nós deveríamos aprender um pouco mais, nos aprofundarmos, porque é exatamente isso que permite que a gente vá aperfeiçoando o ser humano que nós somos e, com isso, pelo menos tentando, não gosto de promessas mirabolantes, mas tentando nos direcionarmos ao bem viver. Ao bem viver. Então, se você chegou até aqui, você sabe da nossa busca diária. Você sabe qual é o nosso lema, que é: se apaixone pela vida. Se apaixone pela vida. A filosofia nos ajuda a nos apaixonarmos pela vida. E eu trago esse lema porque eu acredito, com todas as minhas forças, primeiro na filosofia e segundo, eu acredito que nós precisamos nos apaixonarmos pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Se apaixone pela vida. E se você chegou até aqui, se você já é jardineiro, jardineira raiz, você sabe, deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber que você plantou essa sementinha no dia de hoje. Que você está buscando se apaixonar pela vida também. E aí eu te espero amanhã aqui com essas nossas conversas e reflexões. Pode perceber, não tem edição, não tem um roteiro, mas tem a filosofia como uma base muito importante para essa nossa paixão pelo viver. Eu te espero aqui amanhã com mais Sementes Matinais.